Dada de campeonato brasileiro, né? Outrora a gente dizia assim, ó. Qual será a estratégia do Inter? Qual será a estratégia do Grêmio? Envolvidos em outras competições. Tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Sul-Americana, não tem mais nada. Tem só o Campeonato Brasileiro para a dupla Grenal e era isso. E cada um com seus objetivos. Jogos domingo, Grêmio em Criciúma encarando o Criciúma, o Internacional com uma pedreira no Beira-Rio recebendo o Cruzeiro que ontem garantiu a sua classificação na Sul-Americana passando pelo Boca. Então, senhoras e senhores, só resta o Campeonato Brasileiro. A questão é, será que a dupla Grenal vai fazer o seu campeonato particular para ver quem é que vai chegar na frente do outro? Ou de fato almejam algo na competição? O Grêmio ainda tem que se distanciar do Z4 e o Internacional. Enquete do programa de hoje fala sobre o Inter de Roger Machado. Assunto palpitante. Quero muito a sua participação, torcedor colorado. Quem Roger Machado deve escalar no ataque do Inter contra o Cruzeiro? Ribeiro Neto adora essa enquete. Aliás, ele já vem antecipando essa enquete há um bom tempo, tá? Valência, Borré ou ambos? Valência, Borré ou... Será que Ener Valencia está indo para o banco de reservas do Internacional? Seria uma decisão correta de Roger Machado? Leonardo Sonda, na nossa central, por gentileza, discorra mais sobre esse tema. Valencia vai para o banco domingo contra o Cruzeiro, Sonda? Boa tarde. Boa tarde, Gamba. Apesar de não terem trazido coisas da Marquespan ontem, né, para mim, como fiz o pedido, mas estou aqui na central mais uma vez para trazer as informações agora com o Internacional, Gamba, que para o jogo de domingo terá retornos importantes do Alan Patrick e do Rafael Borré. Mas para o time titular, a tendência é que apenas o Borré tenha condições de começar a partida. E por isso, a dúvida está estabelecida. O técnico Roger Machado entende que apenas um dos dois pode começar a partida, ou Valência ou Borré. E essa escolha vai ser feita também ao longo deste final de semana. No sábado, o Inter treina mais uma vez. Imagens dele, Ener Valencia. Senhor Alexandre Ernest, é uma realidade? Valência está indo para o banco de reservas, Ernest? Eu acho que a gente tem algumas questões que a gente pode debater nessa possibilidade do Valência ter ido para a reserva, tá? E aqui a gente não entra numa questão, ele hoje é o reserva do Inter. Não, ele está reserva do Inter. Porque ainda assim ele é o artilheiro do Inter na temporada, ainda assim ele tem a responsabilidade de um salário astronômico. Ele ainda assim é o responsável por, em 2023, o Inter chegar numa semifinal de Libertadores. É um jogador que tem as suas, com perdão, né, do trocadilho, valências. Só que ele não está numa boa fase. Ele não está numa boa fase técnica. Eu acho que ele não está numa boa fase física também, porque a gente olha... E emocional? A questão emocional eu ia entrar depois, né? Porque assim, se a gente olhar para as arrancadas do Valência hoje, a gente não consegue comparar as arrancadas do Valência de 2024 com o ano anterior. Quando ele pegava a bola pelo lado esquerdo, passava de viagem pelo adversário e chutava com um corte seco para dentro. Então, eu acho que hoje ele está reserva. E tem uma questão principal, né? O psicológico. Psicológico junto até mesmo às vaias da torcida. E aqui eu não estou culpando a torcida por mexer o psicológico dele, porque a torcida ela vai refletir na arquibancada aquilo que ela vê no campo. Hoje o Valência não está performando. E como ele tem essa responsabilidade de tudo que eu acabei de dizer, questão de salário, questão de ser o Ener Valencia, jogador de seleção e tudo mais, Copa do Mundo, um dos artilheiros, inclusive, da última Copa do Mundo, a torcida vai cobrar mais. E a partir disso, eu acho que o Roger consegue fazer uma boa gestão de grupo. Tirando o Valência, botando o Rafael Borré, não tem vaias no Beira-Rio, agora no domingo, por exemplo, às 19 horas, quando a previsão de público, inclusive, né, de 17 mil torcedores. Então, eu acho que tem todo esse contexto de avaliação. Possibilidades, inclusive, de jogar um centroavante, mas eu não me espantaria se depois que o Ener Valencia voltar a ter a regularidade, a questão técnica subir novamente, ele poderia fazer a dupla assim com o Rafael Borré. Hoje, ele está reserva. Ribeiro Neto, me ajuda a entender por que o Valência
uma das maiores contratações da história do Internacional, está indo para o banco de reservas, Ribeiro Neto. Em primeiro, eu não tenho certeza se ele vai para o banco de reservas, embora seja essa afirmação, eu respeito. E até me surpreende que o Roger não tenha desistido do esquema com 2 atacantes. E é uma coisa impressionante, né? O Internacional gastou uma fortuna. Milhões para jogar de um jeito. E tu conta nos dedos quantas vezes o Inter jogou desse jeito. E quantas deu certo. Não, mas as raras que tentou e as raras que deu certo. Não sei se tu enche uma precisa de treino isso. Porque esse é o problema. Esse é o problema, é o tempo para treinar. Porque hoje, assim, o Inter já teria um problema de calendário. Normalmente, né? Numa situação normal. E aí vem a enchente. E eu não tô me apegando na bengala da enchente. Não estão performando por causa da enchente. Não é isso. Eu tô querendo dizer que hoje, o calendário que já era complicado, a partir da enchente, ele é ainda pior. Porque hoje, por exemplo, se o Inter teria um dia de treino a menos por causa do dia posterior ao jogo, hoje às vezes a gente tem a logística com 8, 10, 12 horas para chegar em Porto Alegre. Claro. Agora, eu quero dizer isso primeiro. Agora, se confirmar, eu tenho certeza que essa foi a primeira missão, o primeiro trabalho de D'Alessandro. Já tem a mão dele. Primeiro porque, eu até acho que ele foi entrevistado no podcast de D'Alessandro, né? Rafael Sobis. O Valência no Rafael Sobis. O Rafael Borré conversou com o Valência. Não. O Rafael Borré conversou com o D'Alessandro. Tá. E o Valência... O Valência conversou com o Sobis. Tá. Bom, tudo bem. É podcast igual. Dito isso, o D'Alessandro fala a língua hermana. Não, Ribeiro. Entendeu? O D'Alessandro não mexeu na escalação do Inter. Não mexeu. Tu sabe que assim, existe das empresas, eu vou te explicar para vocês como é que é. Hoje, nas empresas, existem profissionais preparados, entendeu? Treinados para fazer alguns tipos de serviços sujos, pontuais. O corte. Tá? Joga pro banco. Isso aí. Então, o D'Alessandro ele chega também para fazer uma certa reorganização do ambiente do vestiário. Esse é o trabalho do D'Alessandro. O Roger escolhe e vai dizer, acho que nós temos que dar uma preservada. Quem é que vai falar? É o D'Alessandro. Talvez até junto com o Roger, pode ser, mas essa é a primeira missão do D'Alessandro. Ora, vamos dar um pouquinho, né? Não tem como treinar mais. E deu, cara. Sabe? Para mim é meio óbvio isso aí. Agora, se for isso, o Borré entra com uma grande responsabilidade, né? E acho que é o momento dele, né? Não vou nem entrar naquela história de que quem está fora é melhor. Embora o futebol premie isso, né? Mas é o momento do Borré. Se o Roger não tem convicção do esquema com 2 centroavantes, é a hora do Borré. Te pergunto, hoje, tá? Valência e Borré, nenhum te convence? Não, nenhum. Nenhum te convence. Nenhum está entregando... Nenhum. Custa o que foi Castro. Sabe por quê? Porque hoje tu coloca os 2 nomes para a torcida do Inter, como a gente está colocando aqui na enquete, não tem aquele nome que o torcedor diga o seguinte, a solução está aqui. É o Borré, é o Valência. Não, tem que jogar os 2, porque a solução está nos 2. Não, a solução hoje não está em nenhum. Se tu me perguntar qual é o melhor dos 2, eu te digo com convicção que é o Valência. Eu acho o Valência muito bom jogador. Agora, o futebol, algumas coisas precisam ser respeitadas, e uma delas é o momento. E o Borré vive um momento melhor. Eu concordo contigo que não é um super momento. É que o momento melhor parece que o Borré está sobrando. Acho que ele está menos exposto. Não, perfeito. A análise de vocês é correta. E vamos lá, essa reguinha de comparação... Ela é mínima e baixa. Infelizmente. Essa reguinha de comparação... Para 2 jogadores desse porte, me desculpa. É ruim, é ruim, deixa o torcedor desanimado, até porque a gente sabe que são grandes jogadores, a régua está baixa não pela qualidade deles, mas pelo momento. Eu acho que essa dificuldade do Valência, ela começa quando ele perde os gols contra o Fluminense na semifinal da Libertadores do ano passado. Até ali era um Valência inquestionável, um Valência que decidia jogos para o Inter. Mas tu acha que isso impacta até hoje? Eu acho que sim, porque daí foi gerando um reflexo em vários jogos e isso foi aumentando de intensidade. Ali é o choque principal.
E ali tem uma importância muito grande nele. Ele foi colocado ali como o principal responsável pela eliminação do Inter. Não estou dizendo que foi correto. Até acho que não. Ele já ganhou o carimbo de que na hora da decisão. Esse é o problema. Na hora da decisão ele some. E aí vieram outros exemplos. Em outros momentos ele também perdeu gols e isso se refletiu de uma forma mais acentuada agora, recentemente, que nem foi no Inter. Foi na seleção do Equador. No momento decisivo ele errou o pênalti, ele volta para o Inter desanimado e sem confiança. Mas isso que tu está falando, Bruno, eu concordo contigo no seguinte sentido. Eu acho que não reflete nele, mas ajuda a refletir nele. Eu vou explicar. Quando tu fala dessas perdas que ele teve, né, de fazer gols, aí ele vai botando junto à torcida o aumento da crítica. Então, quando ele vai, por exemplo, ele é apontado como o grande vilão, né, da semifinal da Libertadores. A torcida não quer saber mas se isso pra só torcida. houve... Não, evidente. Pra torcida. Só que isso contribui. Muito. Porque, nele? cara, Nele? claro, o emocional dele? evidente. Um jogador desse tamanho? Evidente. Não deveria. Não, mas aí vai, vocês vão enlouquecer. Não deveria. Não deveria. Mas tá na cara dele. Não, mas um jogador desse tamanho? Eu vou dizer o seguinte, tá? Se tu estivesse falando do Ricardo Matias, não deveria. dos garotos que o Inter Eu tá vou fazer uma promovendo analogia. agora... Eu vou fazer uma tu analogia aqui, estaria tá? contigo agora, Tu tá isso. correto, não Eu deveria. vou fazer mas uma analogia tá contigo, tá? E eu Não quero deveria. acreditar, desculpa, eu não quero acreditar que o Roger também vai tirar o Valência para preservar ele de uma exposição diante da torcida no Beira-Rio. Eu quero acreditar que o aspecto é meramente técnico. Não é. Porque um jogador desse tamanho... Não é. Se fosse o Renato fazendo isso... Não, se fosse o Renato fazendo isso, era um baita gestor de grupo. Dependendo do jogador, eu vou te fazer uma analogia. Emocional, gente. Eu vou te fazer uma analogia, tá? Tu é um cara experiente. Aí a gente vai concluir o seguinte, Valência vai jogar fora do Beira-Rio só. Porque não tem pressão na torcida, isso, cara. Não abala o Valência. Tira o pé por um tempo, Gamba, entende? Eu acho que o Grêmio queimou muitos jogadores, e claro que nenhum comparado com o Valência, né? O JP Galvão, o Thiago Santos, mas muito a queimação foi tão forte pela insistência e teimosia do Renato. Isso. Que não tirava, Mas escalar o Valência hoje é Eu vou te fazer uma Valência analogia, cara. Tu é um cara experiente no Escalar o Valência jornalismo. hoje é Não chega a ser teimosia, não é mas eu acho que é teimosia. inteligente tu dar uma segurada. Claro. Dá uma Cara, segurada. quando ele erra o pênalti, eu tava lá. Mas eu tava no Beira-Rio. Vocês estão invertendo a lógica. Vocês estão me dizendo que ele vai ser preservado pelo emocional, pelo ambiente, mais do que pela questão técnica que ele não está entregando. Não, por boa gestão de grupo. Também pelo técnico, mas o técnico influencia na gestão do grupo. A questão técnica dele influencia na questão emocional Se do você time, estivesse do me falando estádio. de um garoto, eu porque- diria assim, ó. Brilhante, Roger, é isso, tem que preservar. Eu vou te fazer. Deixa eu fazer essa analogia aqui, ó. Eu vou te fazer uma analogia aqui, ó. Bota um jogador do tamanho do Valência. Bota 100 pessoas aqui no estúdio. Tu é um cara experiente no jornalismo. Não sou, não. Bota 100 pessoas aqui no estúdio te vaiando enquanto tu tá apresentando os donos da bola. Eu duvido que tu vai performar no donos da bola como tu performa. Eu nunca disputei Copa América. Eu Não, nunca mas disputei Copa do Mundo. Não, mas tu é um cara eu longevo. Eu nunca tive um salário milionário. Eu nunca fui trazido como solução para o Internacional. Desculpa, Ernest, o emocional ser um elemento para o Roger preservar o Valência no Beira-Rio? Não faz diferença. Cara, o emocional não olha contra-cheque. O emocional não olha as coberturas que tu fizeste. Tudo bem. Agora, então tu me desculpa. Justifica tecnicamente. Agora, preservação. O Valência, pelo tamanho dele, ele tem que ser o cara do vestiário para ser referência para os demais. E mostrar que mesmo no momento difícil, ele tem condições de encarar para o Inter sair dessa situação. Ele tem que ser um exemplo para o grupo. Mas, Bruno, olha só. Desculpa. É que não é tão simples assim. Em tese, eu concordo contigo. Em tese, o cara ganha um salário milionário, veio para a solução, ele tem que o ideal, solucionar. Não, e eu também concordo. Nessa tese eu também concordo. Só que tem o seguinte, aí é uma leitura minha, gente, não é informação, é uma leitura. O que eu vou fazer? Eu já falei para vocês que o que me parece é que hoje o Valência está triste. Tá? Ele não está feliz. Pode ser pelo seu próprio futebol, pode ser o comportamento da torcida, e isso vem desde a tentativa de agressão que aconteceu lá em Caxias do Sul. Tá? A cara dele, o corpo fala, tá? Não é de uma pessoa feliz. Então o gestor ele tem que identificar se isso, tá, pode prejudicar o coletivo.
Se o fato disso, o emocional dele está atrapalhando O Roger o falou sobre desempenho isso, Esse e é o atrapalha ponto. o coletivo. Agora, a única dúvida que eu tenho, e que realmente é a terceira semana seguida que o Roger tem para trabalhar cheia, correto? Tá. Sim. Ele não tentou treinar o esquema com 2 atacantes. Acho Não, que ele porque gosta. o Isso. Rafael Borré estava voltando de lesão. O Rafael Borré, eu estava no treino Mas na tinha o terça-feira. Alário? Não, Diferente, mas aí é outra É característica. esquema com 2 atacantes. Não, é que não, centroavantes. 2 atacantes é característica, né? Tu não vai botar o Alário centralizado ali porque não vai funcionar. Tá, mas isso tem um O que porquê, eu acho, Ed. Gamba, deixa eu só te falar uma outra questão, tá? Eu tava no estádio, por exemplo, no último jogo do Inter e Atlético Goianiense, tá? Quando ele erra o pênalti, quando o Valência erra o pênalti, a torcida começa a vaiar o Valência. Isso já tem um Não, reflexo. Juventude. É o Inter Juventude, perdão. Quando a torcida começa a vaiar o Valência, já tem um efeito no jogador, que já está numa má fase, que esmorece. Quando ele esmorece, e a vaia da torcida ajuda a esmorecer o time. E aí tu tem, por exemplo, um armador como o Gabriel Carvalho, que não tem 33 anos, que não jogou Copa América, que não jogou Copa do Mundo, que não é superlativo como o Ener Valencia. Cara, o Gabriel Carvalho pegava a bola, o Valencia estava na frente dele, por exemplo, na cara do, tipo o Bruno, assim, na cara do gol, ele não tocava pro Valencia. Porque, estão pegando no pé do cara, eu não vou tocar pra esse cara. Claro, tu tá reforçando o meu discurso. Ele que é para ser o exemplo, a referência, o garoto já não confia que ele vai ser a Perfeito. solução. Porque Não tô emocionalmente... não tô porque reforçando teu discurso. Claro que sim. Não, Tu eu tô dizendo o cara do que é porquê para que o ser a Roger tá tirando referência ele. e a liderança, o garoto, tu tá reforçando o meu exemplo. Um garoto não confia nele para passar a bola para ele, sendo ele o cara contratado para ser a solução e a referência. Perfeito, por isso que ele tá saindo do time, para ele não comprometer o coletivo. Mas vocês estão fazendo um esforço enorme para justificar que a decisão do Roger em tirar o Valencia pelo aspecto emocional está correta. E assim, gente, desculpa, um jogador do tamanho do Valencia tem que ser exatamente o contrário, Ernest. Ele veio pra cá sabendo que o Inter não ganha nada há anos, que o Inter precisa de um jogador do porte dele, que o Inter precisa de um líder, que o Inter precisa virar chave, que o emocional precisa deixar de ser um problema para mudar a mentalidade do clube. Aí vem o jogador para, em tese, mudar a mentalidade, e o que acontece com ele? Ele entra no mesmo processo cíclico de outros jogadores que já foram queimados e expulsos do Beira-Rio pela torcida. Se tu pegar, por exemplo, o D'Alessandro, que está chegando ao Inter agora como dirigente, e lembrar como ele era como treinador, o Ernest deu exemplo aqui das vaias, tá? Eu falei o quê? Como o jogador que falaste, treinador. Ah, tá, perdão. Se tu lembrar do D'Alessandro, o Ernest deu o exemplo das vaias. O D'Alessandro, vaiado pelo estádio inteiro, se lixa pro estádio inteiro e joga um futebol de qualidade, porque ele tinha essa personalidade. E depois esse é líder, esse é líder, esse é líder. Exato. Então, assim, o Valencia, ele ganha para ser um grande líder, mas ele é muito bom jogador, ele não tem esse perfil. Aí o Bruno trouxe um outro ponto. O perfil? Aí o Bruno traz o ponto que a gente vai concluir o seguinte: ele não é esse jogador. É isso. Ele não é esse Assim, jogador. o Tyson não para ser foi. líder, para ser referência, Tyson, para ótimo puxar o exemplo. elenco, Tyson não foi. para puxar o grupo. Não é esse jogador. Aí a conclusão é essa. Talvez a direção tenha um pouco de dificuldade de conseguir identificar jogadores com esse perfil. Perfeito. Aí sim. Aí é um outro debate, tá? Mais E complexo. tanto mas por ele isso não é que o esse D'Alessandro jogador. voltou. E Ele tanto não é que esse por jogador. isso que um cara Pode como ser. o D'Alessandro voltou. Mas não é a solução. Perfeito. Não é a solução. Também acho que Porque não. a gente vai colocar uma responsabilidade no D'Alessandro que ele, D'Alessandro, vai mudar esse ambiental. Não, porque o D'Alessandro não bate falta, o vestiário. D'Alessandro não arma o time, o D'Alessandro não bate pênalti, Não. o D'Alessandro não vai conseguir fazer nada dentro das Ele quatro não linhas. vai mudar essa E a questão mentalidade. Claro. E a questão dos dois atacantes, rapidamente, eu acho que o Roger nunca teve a ideia de jogar com dois atacantes. Talvez. Era uma ideia do cu dele. Vamos lá, para a É nossa difícil. central. O senhor Leonardo Sonda é um Grêmio juntando os cacos, né? Que Grêmio é esse que vai jogar contra o Criciúma domingo, né? Tem 2 zagueiros, tem 3 zagueiros. Qual é a mentalidade do Grêmio para esse jogo contra o Criciúma, hein, senhor Leonardo Sonda? A chamada do Gamba, juntando cacos. É muita crise, cara. E olha aqui, pega o detalhe, ó, o amarelo e o preto do Criciúma, que o Leonardo Sonda já tá fazendo, né? Secaçãozinha pra cima do Grêmio. Fala, Sonda. Que maldade, hein, Felipe Gamba? Que maldade, hein? Mas vamos lá. Criciúma e Grêmio às 4 da tarde no Heriberto Rilse, jogo do Campeonato Brasileiro. E a tendência, viu, Gamba? Até vocês falavam do Cruzeiro, né? O Grêmio também não teve muito tempo para treinar. Voltou aos trabalhos ontem, na quinta-feira, treina hoje e também no sábado. Então, 3 atividades até a partida contra o Criciúma. A tendência, Gamba, é que o técnico Renato Portaluppi
Fluminense volte com o esquema com 2 zagueiros. Nesse caso, Gemerson e Rodrigo Eli seriam as escolhas. Há uma dúvida ainda no que o Renato vai fazer em relação ao ataque, principalmente na composição de meio campo. Cristaldo, Monsalve são nomes que acabam aparecendo. Tem a possibilidade remota, inclusive, dos dois aparecerem juntos, mas são as possibilidades do Grêmio contra o Criciúma no Heriberto Rios. A definição para o que vai acontecer no Heriberto Rios domingo para a torcida do Grêmio. O jogo da melancolia. O jogo em que a torcida do Grêmio cai na real. Copa do Brasil foi uma ilusão. Libertadores foi uma ilusão. O nosso gauchão foi uma ilusão. E a real para a torcida do Grêmio é chegar a 45 pontos e fechar o ano. O Grêmio havia conseguido uma tranquilidade por ter avançado nas competições de mata-mata. Ilusão. Sonhava com o título. Pode usar, ilusão. pode usar a expressão ilusão. Mas essa ilusão, ela ajudava no que dizia respeito ao Campeonato Brasileiro, porque aí o Grêmio entrava mais leve nessa competição, ganhou alguns jogos, teve um distanciamento mesmo que mínimo do Z4 e isso estava ajudando. Agora volta a pressão. Volta a pressão pelos erros que eliminaram o Grêmio e porque justamente só resta essa competição. Sabe o que eu acho que vai acontecer agora, Gamba? Agora que o Grêmio está eliminado na Libertadores e na Copa do Brasil, tendo o Renato como principal responsável, o Renato vai escalar os jogadores que a torcida pedia, que todos pediam, né? Monsalve é possível que agora seja titular. Ele pode devolver ao time o Edenilson, que sequer estava inscrito nas oitavas da Libertadores. Ele pode tirar um zagueiro e colocar um meio-campo que Quer dizer que agora vai o time da torcida. Agora vai, é o time óbvio, da torcida né? agora Não precisa mais, né? É o time da torcida, o time da imprensa. Mas só se iludiu. Vocês da imprensa. Mas só o torcedor do Grêmio só se iludiu porque é um torcedor apaixonado, né? Porque era muito claro que o Grêmio não iria nem ganhar a Libertadores, muito menos a Copa do Brasil. Mas o Grêmio em nenhum momento teve time... Ernest. O Grêmio nunca teve time, grupo ou desempenho para que houvesse a possibilidade de sonhar, Tu foi além. Tu falou em ilusão para título. A minha ilusão se refere em ilusão de passar de fase. Ilusão que passaria pelo Corinthians e passaria só pelo fato que pegou o Corinthians e o Fluminense. Mas deveria ter passado pelos dois. Ou no mínimo por um dos dois. No mínimo pelo Fluminense. Gente, no mínimo pelo Fluminense. Cara, eu acho que o Corinthians foi mais fácil. O Grêmio de 2024 é esse. É esse aí. É esse aí que joga contra o Criciúma, que só tem o brasileiro e que o objetivo no brasileiro não cair. Esse o Grêmio. Tanto é que o time do Grêmio, ao contrário do que o meu amigo Bruno falou, é o seguinte. Marquezinho. Para domingo agora. Marquezinho, João Pedro, Gemerson, Kahneman e Reinaldo. 2 zagueiros. Um ajuste ele já fez. 2 zagueiros. Tirou um zagueiro. Tá já tá bom. Calma. Vai ganhar o meio campo agora. Agora ele vai ganhar o meio campo. Vai ganhar o meio campo do Criciúma. Vai. Vila Sante, não tem ninguém suspenso, né? Não sei, né? Vila Sante, Dodi, Cristaldo, Pavon, Braithwaite e Soteldo. Esse é o time do Grêmio. Não vai botar ninguém. Não gosto desse time. Não vai botar ninguém que não salve, não vai botar ninguém. Cara, primeiro que time. tá acontecendo uma insistência com o Pavon. O Pavon não tá jogando nada. Eu acho que o Ribeiro tem razão. Assim, o time da torcida talvez não vá agora. Claro, não treinou. Mas o Monsalvo vai jogar quando? Pega um tempo para treinar. Ano que vem. Bruno, em breve, pega um tempo para treinar, trabalha o time. Aí, daqui 2 rodadas, o time da torcida. Mas eu fecho com o Ribeiro, domingo, é a mesma coisa. Vai dar bola de segurança, o time está treinando. É a mesma coisa. Se o jogo fosse na arena, ele ia se obrigar a colocar alguns jogadores da torcida. Mas aí é outro cenário. É outro cenário. Ok. Aí tu traz a torcida pro teu lado, tu puxa a torcida. Cara, o Monsalve tu bota o time da torcida, tu tem retomada da arena. O Monsalve não pode mais ser reserva, cara. É um absurdo o Monsalve ser reserva do Grêmio. Tu olhar o Pavon jogar, com todo respeito, é um jogador que se entrega dentro de campo, que luta, que corre. Ele não tem jogada pessoal. Ele é um jogador que muitas vezes nem na marcação ajuda tanto quanto o Renato imagina. Não dá mais, Ribeiro, vem cá. Esse jogo, eu preciso falar sobre uma questão extracampo, que é a psicologia, o emocional. O Grêmio, emocionalmente, vai destroçado pro jogo contra o Criciúma. Mas eu tenho não, só um pouquinho. Mas então, destroçado. Mas onde é que tá o Renato, que já foi campeão da Libertadores, que foi... Ele, inclusive. É que o Ener Valencia não pode ter problema emocional. O Grêmio pode. Aí tu me enlouquece. Só um pouquinho, gente, prestem atenção. Não tem relação. É mais amplo. O Grêmio está se preparando para voltar para a Arena. O próximo jogo do Grêmio, depois de Criciúma,
é na Arena, correto? Galo. Correto, Galo. A torcida do Grêmio está assim. Tanto que a torcida própria do Renato, que ele tem torcida, já falei, isso é um mérito do Renato, está quieta. Está quieta. Porque não falta argumentos, entendeu? Então a carga da torcida contra o Renato é Eu já tenho uma outra leitura. Até a torcida do Renato já está criticando. Se o Grêmio perde esse jogo e fica ali, né, em zona perigosa de novo, o Paulinho pode ajudar, acho que não tem como voltar para a zona e coisa e tal, né? Acho que não. Cara, esse jogo na Arena, que é para ser festivo, vai ser uma bronca, tá? Então, assim, ó, o Grêmio joga também para se proteger, porque o ambiente ele tá pesadíssimo. E não se enganem, tá? O Grêmio ainda está numa situação perigosa. Não, e ele pode voltar para a zona no final de semana. Ah, pode? Pode. Olha aí. Só que o problema Pode. dessa questão anímica é que quando a gente fala, por exemplo, que o Inter não tem um grande assim, líder... Tu acha realmente que a volta da Arena ela vai ter relação com o jogo do final de semana? Não tenho nenhuma dúvida. Essa história de que viva a Arena. Se o Grêmio perder para o Criciúma, quem vai lá para a Copa. Olha. Será? Vai para vaiar, vai para criticar, Será? vai para reclamar, não há dúvida. Olha... O Renato vai e o- chegar de palmas. e o- Tinha que voltar para a E o Arena. grande Não, ponto é que o Grêmio perdeu o Porque seu a leitura principal que o Ribeiro está fator. trazendo é o seguinte: nesse cenário, voltar para a Arena é um péssimo É um negócio para o péssimo Grêmio. negócio. Só que o Grêmio acha que a Arena é o grande ponto da temporada. O Grêmio sempre teve um grande ponto. Mas, Bruno- que não tem mais, que é o Renato. Mas uma o coisa Renato é tu sempre foi o cara que uma coisa é mobilizou. tu voltar para a Arena estando vivo na Copa do Brasil. Claro. Vivo na Libertadores. Claro. Fora do Z4. O Grêmio não tem Copa do Brasil, Ah, não tem Libertadores. eu quero e dizer o talvez seguinte, possa voltar para a Arena vou ser- estando no Z4. Pior cenário. Eu vou ser Pior sensível. cenário. Eu vou ter olhos sensíveis, tá? Se eu empatar o jogo, tá tudo bem. Mantém a vibe positiva para Não. A vibe não tá positiva, Ribeiro. Não, mas Não, aí tu dá um e jeito, assim, né? ó, é só ver as enquetes Se da empatar, não semana. entra, tá? Se Então, empatar com o Criciúma, não volta para o Criciúma É Z4. tá só, jogando ver, bem, é hein? só ver as enquetes da semana que a gente fez ali na eliminação. Quem era o culpado? Renato foi o grande nome. E até era meio óbvio, né? Mas a enquete que nós fizemos ontem, enquanto a gente estava no estádio Sim. da Marquespan, dá que tinha que demitir o Renato agora, a Sim. maioria Sim. das pessoas que votaram. Ou seja, Se somar, o dava ambiente, 80% demitir. Ou Isso. agora no final do ano. O ambiente é extremamente hostil, mesmo Total. jogando na arena. É Não, extremamente é hostil. tá. Mas aí vai entrar uma questão estratégica, tá? Viu, Ribeiro? Comunicação. Como o Grêmio mas aí- vai Nossa. vender a volta Gamba, da quem Arena? é o principal comunicador do Grêmio? Renato. Ou era? Renato. Então, Renato. ele tá perdendo o seu Mas principal aí que comunicador. tá, porque tu voltar para a Arena, num cenário ruim como o atual, e a torcida, que é o teu grande trunfo, na tua casa, no teu estádio, não fechar contigo, o Grêmio tem um problemaço A para a sequência direção do do campeonato. Grêmio, a Um direção do problemaço. Grêmio normalizou a saída das Copas. Não teve um pronunciamento. O jeito que o presidente falou na zona mista ali, uma bagunça, rapidinho, 2 minutinhos, uma vergonha, desculpa. O Grêmio tá? nem diagnóstico Sabe? feito fez. Sabe? Exato. Então o Grêmio normalizou. Na arena e tal, e acabou. Sabe? Então a direção não reclame, tá? Porque o jeito que ela se comunica com a torcida é pífio. Sim, Mas é porque- perigoso para o porque Grêmio voltar o- para a Arena e ter esse ambiente adverso da Ô, torcida, Gamba, gente. quarta-feira a gente abriu o programa aqui trazendo uma série de motivos que eliminaram o Grêmio contra o Fluminense. Perfeito. Nenhum dos diagnósticos, que não foram feitos somente por nós, mas pelo torcedor do Grêmio nas redes sociais, foi feito pelo presidente. O presidente disse exatamente o que o Ribeiro acabou de falar. Nós fomos eliminados no jogo da ida. Eu pensei, será que ele vai falar sobre o desempenho da ida, que o Grêmio poderia ter uma vantagem maior? Não, porque o jogo foi no Couto Pereira, não foi na Arena. Então talvez o presidente agora vá se surpreender com a maneira como o torcedor vai tratar o time na Arena. Isso, é isso aí, esse é o ponto, esse é o ponto. O Grêmio depositou toda a esperança na volta da Arena. A Arena vai voltar, mas o problema é que o Grêmio não tem mais Copa do Brasil, não tem Libertadores, tem um ambiente adverso para o seu maior ídolo, que é o Renato. E Como eu é que o vou- Grêmio vai construir essa reconexão torcida-instituição, torcida-time, torcida Torcedor Renato? reage ao Mas time, eu né? vou dizer uma outra coisa para ti, tá? Eu acho que o Grêmio não vai correr risco, o Grêmio vai. Tá. O Grêmio já tem técnico pro ano que vem. Imagens de ontem da Arena, tá? No telão aqui, ó. O Grêmio- Imagens O atuais. Grêmio já tem técnico para 2025.
Renato. Não sei. tenho nenhuma dúvida. Depende do que Renato. acontecer até o final do Não ano. tenho nenhuma dúvida. Só se o Renato sair. Tá. Demitido ele não vai ser. Não vai. Mas não eles vai. podem fazer aquela composição Essa direção de entenderam aí juntos que era melhor sair. Entregou tudo pro Renato e não vejo. Mas olha só, essa direção... Tá aqui, ó, 1º de setembro, a Arena volta. Grêmio e Galo, imagens da Arena ontem. Né, a Arena abriu as portas para a imprensa, para que a imprensa fizesse imagens, né, de como está a Arena. Tem uma questão do gramado, né? Sim. O gramado ainda não está nas melhores condições. Considerado razoável pela Arena. Razoável, essa é a definição para o gramado. Por isso que o Grêmio não voltou na partida contra o Bahia, que era uma ideia inicial. Né? Quando a Arena considerava o gramado bom, ele era razoável. Tá bom. Agora razoável, não sei como Aí vai entra estar. uma outra que preocupação. antes da enchente o gramado já era ruim, né? Razoável, né? Vamos Pois pegar é. o razoável que eles estão usando. Razoável. Imagina agora que eles Imagina dizem agora, que é razoável. Imagina agora que a Arena diz é razoável. Para o jogo do dia 1º de setembro, com o clima que a gente tem aqui. Com o clima que a gente está enfrentando aqui, ao longo do mês de agosto. Tá? E aí? Não, vai ser complicado. O Grêmio está contando com uma situação que ele não vai ter. Agora, sobre essa questão do presidente tirar o Renato... Aqui é a sala de conferência, né? Ali não Sala tem de todos os conferência. bancos primeiro. O que era? Sobre o presidente tirar o Renato ou não no final do ano, essa direção já está fazendo alguns movimentos nesse sentido, né? Quando ela contrata o Arezo, quando ela contrata o Bright White, o Monsalve, Fogo não de são palha. jogadores do Renato. Fogo de palha. Quando ela coloca o James Freitas como auxiliar, ela começa a preparar. Tá bem. Vamos aguardar, eu só acredito Não, vendo. eu até não sei, eu tenho dúvida, sinceramente. Eu acho que vai depender do que vai acontecer até o final Aqui do ano. imagens da parte interna. Tem Tá? imagens do Calhau Dornelles. Imagens do gramado. Calhauzinho esteve lá ontem. Calhau Dornelles. O gramado razoável da Arena, Nossa. nesse momento. O gramado razoável da Arena. Foi razoável nisso. Aí já é a parte interna, não, aí já é a parte de fora ali, né? Esses buracos aí, Isso, no caso. não, esse não é o campo, aqui é fora. Mas é parte quase lateral. no campo. Quase É no campo. quase no campo. Mas o Bruno chama atenção para um ponto que é interessante, né? A própria Arena está dizendo Aí ela tá falando. que a condição do gramado Não, é que ela depois, é razoável. porque vai chegar lá, mas o gramado... Nossa, Gente, todo mundo tá sabendo que o não gramado não tá bom. esperem solução mágica para esse gramado para o dia 1º. E eu acho que eles estão Não usando o esperem. razoável porque eles sabem que o jogo vai sair. Porque, sinceramente, talvez Bruno. eles dissessem, é ruim o gramado. Bruno. Tá ruim, né? Ribeiro, vem cá. O gramado tá ruim. Não, Vem cá. O gramado tá ruim, tá? Tá. Talvez não ganhe do Criciúma. Empurra esse retorno. Empurra esse retorno. Entendeu? Pois é. O gramado tá ruim. O gramado tá ruim. É porque eu tenho certeza, Empurra esse retorno. eu tenho certeza que esse discurso do gramado Não duvido. regular, Não. Claro, duvido. ó, não ganha, perde pro Criciúma domingo. O gramado não tem condições. mas esse discurso regular, Seria né, tu tá usado usando como- Óbvio, o argumento, eu já tô claro. dizendo, aqui, ó, não tem condições. regular, né, tu tá dizendo, Toca né, pra frente. razoável. Toca pra frente. Toca pra não Esse- tem jogo. Vamos deixar o- Alô, Juventude! Certamente Como é que tá o esse Jacone? discurso- Como é que tá o Alô, Centenário? Arena, vamos deixar o gramado melhor quando Melhor, a gente ganhar um vai ser jogo um prejuízo. antes. Jogar com o Galo E com mais- esse gramado é ruim. Não, e mais, esse discurso do razoável, ele é externo. Eu tenho certeza que o Renato ouviu que o gramado é ruim. Perfeito. Não, o O gramado gramado tá está Mas é claro. ruim. É Certamente claro, o Renato ouviu. Estamos dando razoável. Claro, porque razoável. Imagina se o discurso externo é esse, imagina o que o Renato não ouviu. E o que o Renato não deve ter falado. Isso é Porque o mais ou Renato- menos quando veio o cara que diz, tu viu lá meu trabalho, o que tu achou? Razoável. Razoável, né? Razoável. Tem que E evoluir. o Erich Palpite toca, KTO, palpite o Erich KTO. toca rapidinho no nome central disso tudo. Renato. Claro. É ele que vai decidir É, onde isso ele vai aí. jogar. É isso. O assunto é Monsalve no Real Madrid. Tu começou a dar uma gargalhada ali com a informação do Monsalve no Real Madrid. É que eu acho, Alexandre eu Eros. fico impressionado, na verdade, com o brilhantismo do Paulinho. Porque se a gente vai falar de Monsalve no Real Madrid, e nós estávamos falando do Viva Sorte, que pode te ajudar a sonhar, eu tenho certeza que o Monsalve vai comprar um Viva Sorte, né? Porque só assim, para ele sonhar, que ele vai vestir a camisa do Real Madrid, né? Vocês estão desmerecendo com todo o o Monsalve. respeito que o Monsalve merece. Olha, tá? não. Mas Olha, para ele jogar ou para ele estar no Santiago Bernabéu, só se ele for até a Espanha e fizer uma visita guiada ao estádio do Real Madrid. Não vou fazer essa... Por favor. Não é isso, tá? É assim, ó, a gente sabe que os empresários trabalham muito, tá?
E o empresário sempre quer valorizar o seu cliente, tá? Só que tem alguns momentos que eles prejudicam. E isso aí que saiu, e ainda fizeram o cara falar a respeito, cara. Sabe? Isso aí é contra, é um tiro no pé, velho. Pra que fazer isso, cara? Sabe? Deixa o cara jogar, deixa o cara aparecer, entendeu? Aí aos pouquinhos, tu sabe? Mas tu acha que é um tiro no pé? É, uma ansiedade. Em termos de estratégia. Não é no pé. O tiro não é no pé. O tiro é no meio da têmpora. Pelo amor de Deus, gente. Muito. Ribeiro, a partir de uma especulação como essa... o Renato vai botar ele no time titular por causa disso. Não tem relação com o Renato. Ó. A partir de uma especulação como essa, o Monsalve, nesse momento, em todas as suas atuações, em qualquer atuação, em qualquer momento que se falar sobre Monsalve, as pessoas inconscientemente terão Real Madrid. E esse é o problema. Associado ao nome. Esse é o problema. Real Madrid associado ao nome. É uma pressão que ele não precisa. Calma aí. Isso nós temos, em termos de estratégia para o empresário, uma supervalorização do seu produto, do seu ativo, que é o Monsalve. Não precisa supervalorizar. Supervalorização. Pode valorizar. Monsalve, o jogador que despertou o interesse do Real Madrid, que despertou os olhares do Real Madrid. Isso aí numa mesa de negociação, gente, você sabe o peso que tem isso. Agora, tem outro lado, tá? Uma mesa de bar do agora que tem outro lado, tá? que... Pode abalar o Monsalve, pode ser uma sobrecarga, pode abalar o Monsalve. Pode ser ruim, pode ser ruim. Mas em termos de estratégia... Qualquer um no mercado do futebol, liga para um dirigente do Real Madrid e bate a informação. Se for realmente o interesse do Real Madrid, ou pelo menos colocou numa lista lá de possíveis jogadores, talentos observados, beleza. Agora, se não tiver nada, tu vai estar simplesmente supervalorizando um ativo. E aí o Monsalve ele chega no Grêmio como um destaque do futebol colombiano, e aí lembraram do Campaz, muita calma, vamos lá, não é um jogador para agora. Aí sabe o que acontece, Ernest? Ele começa a treinar bem, ele surge no time jogando bem. Então a expectativa que estava lá embaixo, ele deu uma resposta interessante. Eu vou falar no Real Madrid, o cara não vai jogar no nível do Real Madrid. Vai ser ruim pra ele. Sabe o que é o nível? Vamos lá então, recadinho aqui pra vocês. Preciso de um recado rápido aqui. Rápido. Vamos lá. De volta com Donos aqui na tela da Band e também no YouTube. Daqui a pouco tem Alexandre Mota com Boa Tarde RS. Bora colocar na tela pra vocês o resultado da enquete, né? Valência e Borré. O assunto envolve esses dois jogadores do Internacional. Quem Roger deve escalar no ataque do Inter contra o Cruzeiro? Absoluta maioria, Borré, 44. 39 defendendo ambos. Borré e Valência juntos. E 17% para Valência no jogo contra o Inter, do jogo do Inter contra o Cruzeiro, domingo no estádio Beira-Rio. Muito obrigado pela participação de todos. Mandar aqui um grande abraço para o nosso colega Pedro Espinosa, que hoje não está aqui conosco, né? Passou por uma leve intervenção cirúrgica, mas está em casa, está bem, está recuperado. Segunda-feira, sabe onde que a gente vai estar? Sabe? Sei. Sabe? Muito bom. Expo Inter. Lá estaremos. Nos braços da galera. No stand da CMPC. Edição especial do Donos, direto da Expo Inter. Alexandre Mota, boa tarde.